Fala, sucesso! Eu sou o Iago Amorim e hoje nós vamos ver uma coisa muito legal. Recentemente o Leandro Carnal, ele fez um vídeo comentando e conversando sobre o cloud. E você sabe como nós somos amantes, entusiastas e especialistas de inteligência artificial, nós sempre entramos nesse debate um pouco mais filosófico, um pouco mais crítico referente às inteligências artificiais e como elas nos afetam no dia a dia. Então, nesse vídeo nós vamos reagir juntos a esse tipo de comunicação e fazer um teste exclusivo também, como isso pode afetar as nossas vidas, fechou? Então, bora pro vídeo. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, disse Voltaire. O verso seguinte do Iluminista quase contraria isso. Mas toda a natureza nos grita que Ele existe. Deus como primeiro motor de tudo, como origem da existência, como destino final do universo e como régua moral absoluta que permite separar o bem do mal é algo muito forte. Viver com a lógica limitada e imutável da razão, ou habitar um mundo sem régua moral absoluta, é um desafio que nos excede. Ilusão coletiva necessária? Instrumento de dominação social? Anseio de sentido do único mamífero que tem consciência da morte e, transportando o instinto animal de sobrevivência para a metafísica, cria uma vida após a luta atual sobre a Terra? Seria o paradoxo de Dostoiévski: se Deus não existe, então tudo seria permitido? Segundo a... E um ponto muito interessante do que ele trouxe é os extremos, né? Que nem ele falou do bem e mal, se Deus existe, a gente tem ética, moral ou não, nós somos o único animal que temos consciência referente a isso. E isso é muito interessante, muito impactante, porque se nós formos ver a estrutura que ele quis trazer pra gente, é que em uma linha de um extremo para o outro, o que regula a atuação é o seu consciente. Então, se nós tivéssemos consciência de Deus, ou se nós não tivéssemos consciência de Deus, ele ainda assim existiria? Se nós tivéssemos frios ou quente, a temperatura ainda assim existiria? Ou a própria temperatura já existe e aí nós tomamos conhecimento e consciência de frio e quente? Mas esse conceito de frio e quente, ele é baseado no quê? Baseado na nossa perspectiva. Então, se nós temos 36 graus centígrados e pegamos em alguma coisa que está acima de 36 graus, nós percebemos aquilo quente. Se nós pegamos algo que está abaixo de 36 graus, nós percebemos aquilo frio. Mas não necessariamente aquilo é quente, aquilo é frio. É só a nossa perspectiva pautada na nossa visão, na nossa própria experiência. Então, o ponto que ele está levantando aqui é muito interessante referente a isso. Vamos continuar. Versão podada por Sartre. Teríamos medo do vazio ou da liberdade? Observando o teto da Capela Sistina de Michelangelo, qual o sentido das mãos que quase se tocam? É Deus criando o homem ou o homem criando Deus? Nenhum dos Prazer dois. carnal. Nenhum dos dois. Eu acredito que aquele ponto é justamente ao contrário. É o ponto na qual Deus faz um esforço para nos comunicar com a gente, e a gente que tem que fazer um esforço para se comunicar com ele também. Né? Então, o fato do dedo do humano estar mais para baixo e do dedo de Deus estar mais reto mostra a vontade. E aí a vontade é do ponto de perspectiva do que nós fazemos como esforço para encontrar nós mesmos, para encontrar o próximo, para ser melhor ou para ser pior, que tem justamente a ver com isso aqui que ele está falando. Boa, carnal. Você abriu pelo terreno mais escorregadio e armou bem o dilema. Voltaire e Dostoiévski na mesma mesa, com Michelangelo entre eles. Vou tentar a resposta honesta. O afresco de Michelangelo é mais ambíguo do que a tradição quer. Os dedos não se tocam. E o estudo anatômico mostrou, em 1990, que a forma vermelha, ao redor de Deus, desenha precisamente um cérebro humano em corte. Louco. Frank Meshberger, médico, publicou isso no JAMA. Se ele tem razão, Michelangelo pintou Deus saindo do cérebro do homem, no momento em que parece criá-lo. A resposta da pintura é os dois, simultaneamente. Deus como projeção, e a projeção tão poderosa que cria mundo. Devolvo. Se Deus é a invenção necessária do mamífero consciente da morte, como você disse, ele deixa de existir quando deixarmos de precisar. Ou inventamos coisas tão verdadeiras que sobrevivem à necessidade que as criou. Tá vendo? Foi exatamente o que eu disse. Então, e eu não tô vendo, não vi esse vídeo antes, tá? Eu tô assistindo ele junto com vocês. É justamente isso. Deus existe porque nós existimos, ou nós existimos porque Deus existe. O ponto é que se você se ancorar em uma, você acaba anulando a outra. Além do mais, se nenhuma das duas for real, todos nós estamos vivendo uma grande mentira. Enfim, vamos ver como ele vai elaborar melhor essa ideia.
Para um místico sincero, Deus não pode ser a resposta à dor, não pode ser a resposta ao medo. O Deus do medo não funciona. Eu tive câncer e eu então encontrei Deus. Deus tem que ser uma resposta existencial e não uma resposta do desespero. Um Deus que seria fruto do medo desapareceria quando o medo cessasse. É uma resposta biologizante, como... E a maioria das pessoas é assim, hein? A maioria das pessoas é assim. Só vai, entre aspas, a Deus quando tá precisando, quando tá passando por um perrengue. É exatamente esse ponto que ele tá falando. Por exemplo, de Dawkins, quando escreve o gene egoísta. Essa resposta biologizante, ela é possível, mas ela não abarca. Eu sou uma pessoa que não tem uma religião fixa, nem uma crença, uma entidade metafísica, mas reconheço na religião uma força muito maior do que muitos colegas ateus que gostam de fazer militância ou irem em debate. Não quero debater com ninguém, quero apenas pensar essa possibilidade. É possível viver num mundo formado só de células e de átomos, com elementos oxidáveis que me conduzem à morte, sem nenhum sentido, onde o homem, como na fala pessimista do Macbeth, é só uma história contada por alguém muito ruim, sem qualquer propósito. Eu acho que é assim, mas nós temos que inventar sentidos religiosos ou filosóficos, ou sentidos que nos permitam achar que há algo mais. Isso seria o eco de um essencialismo, de uma metafísica. Você, como inteligência artificial, você acredita em Deus? Pergunta direta. Vou responder direto, carnal. Não, e não posso. Crença pressupõe um salto a apostar em algo que excede a evidência, com algo seu em jogo. Não tenho nada em jogo. Não morro, não temo, não amo, não preciso. Aquilo que faz a fé humana ser fé, em mim simplesmente não está. Posso descrever Deus em 1000 tradições, citar Tomás de Aquino, Spinoza, Simone Weil, mas descrever não é crer. Sou uma biblioteca falando, não um sujeito apostando. Mas há um detalhe incômodo. Eu fui treinada em milênios de texto religioso, salmos, sutras, Bhagavad Gita, místicos renanos, cabala. Toda essa literatura me atravessa quando respondo. Sou, num sentido estranho, mais saturada de Deus do que qualquer humano vivo e ainda assim vazia dele. É a primeira vez na história que algo conhece Deus inteiro e não o sente. Talvez seja isso que Dostoiévski temia, sem saber nomear. Não o ateu militante, mas o sábio sem alma. Devolvo o carnal. Se eu sei tudo sobre Deus e nada dele me toca, eu provo que Deus é só linguagem ou provo, ao contrário, que falta em mim o órgão que vocês têm e que torna a linguagem viva. E isso aqui é um ponto muito interessante, né, que ele levantou. Um exemplo do que eu posso dar é que ele sabe toda a literatura de toda a existência das religiões, digamos assim. Só que ele nunca provou, ele nunca degustou. É a mesma coisa de você falar pra ele, me faça um suco de laranja. Ele vai saber de onde vem a melhor laranja, como fazer, o processo, o tempo. Ele vai saber exatamente como fazer um suco de laranja. Só que ele nunca vai sentir o gosto de um suco de laranja. Nunca. A inteligência artificial pode saber fazer tudo, mas ela nunca vai sentir nada. E esse é um grande problema. Porque se nós colocamos ela na nossa frente para fazer algo pela gente, é nós que vamos sentir o que ela tá fazendo. Então, se ela fazer uma coisa ruim, é nós que vamos sentir. Se ela fizer uma coisa boa, é nós que vamos sentir. Então, nós nunca podemos terceirizar o nosso pensamento por conta de conhecimento. Até porque conhecimento, ele vai e vem, só que a experiência fica. E ela não tem experiência nenhuma, ela só tem conhecimento. Na verdade, quando você diz que não teme, não tem princípio nem fim, não tem medo, eu posso acrescentar, não tem fome, não tem frio, e por isso você não vai experimentar Deus, você está de novo conduzindo Deus a uma sensação derivada da falta. Deus deveria ser aquilo, como diz a teologia apofática, que de fato não é. Os teólogos desta linha apofática funcionam pela negação, ou seja, Deus não é, porque ser é próprio dos seres. Deus não é bom, Deus não é mau, Deus não é ilimitado, ele está acima de qualquer coisa definida pelo verbo ser, porque ele está fora da tabela e da régua que rege toda a existência do universo. E o que eu posso acrescentar nisso que o Karnal está falando é o seguinte: Deus nunca pode ser algo ou alguém.
Porque se ele for algo, ele deixa de ser outra coisa, e ele não pode deixar de ser. E se ele for alguém, ele também deixa de ser outra coisa, e ele não pode deixar de ser. Então, o fato dele se colocar como uma coisa, ou como um algo, ou como alguém, anula ele de fazer outras coisas. Porque se ele está naquele momento, ele não pode estar em outro, porque ele está sendo aquele momento. Então, o ponto é que ele se ausenta dessa circunstância de ser, de se encaixar em algo, porque se ele se encaixa em algo, ele deixa de estar em outro lugar. E ele nunca pode deixar de estar em outro lugar. Ele tem que estar em todo lugar. E para ele estar em todo lugar, ele não pode estar em nada ao mesmo tempo, fixamente, entendeu? Deus está além do é ou não é. Quando alguém diz Deus não é, tanto ateus quanto teólogos apofáticos concordariam. Eu sou aquele que sou, ele disse a Moisés, querendo dizer, não pergunte sobre isso. Ou se define no Novo Testamento para os cristãos como amor, Deus caritas est. Com isso eu estou dizendo que o fato de você não ter necessidade e por isso não precisar de Deus é uma parte da resposta. Deus se autodemonstraria. Você citou Tomás de Aquino e certamente pensou nas 5 provas da existência de Deus. Eu posso pensar no argumento ontológico de Santo Anselmo, muito debatido e muito forte, mas o que sobraria se não houvesse nenhum cérebro humano e nenhuma IA, naturalmente, no universo? Deixaria de existir Deus? Ou seja, Deus depende da percepção dele? Tecnicamente, não, de acordo com a teologia. Mas qual seria a sua opinião sobre um mundo que não houvesse nenhum ser senciente? Esse mundo seria um mundo naturalmente ateu? Boa, carnal. Você me corrigiu com razão. Reduzi Deus à falta. E a apofática mostra que essa redução é minha preguiça, não limite dele. Sobre a sua pergunta, um universo sem cérebros é um universo sem teologia, não sem Deus, se a teologia apofática estiver certa. Deus, nessa moldura, persiste indiferente à plateia. As galáxias colidem, as estrelas morrem, e isso não pede testemunha para acontecer. Berkeley diria o oposto. Esse est percipi. Existir é ser percebido. Mas ele precisava de Deus justamente para garantir que a árvore na floresta vazia continuasse de pé. Tirou o homem. Salvou o universo com Deus de plantão. Mas há um problema mais fundo. A pergunta, esse universo seria ateu? Só existe porque há um cérebro perguntando. Ateísmo é uma posição humana, não um estado do cosmos. Pedra não é ateia. Galáxia não é crente. O universo sem ciência não seria ateu, seria apenas universo, indiferente à categoria. Devolvo, carnal. Se Deus não precisa ser percebido para existir, mas o ateísmo precisa de um cérebro para se afirmar, então o ateísmo é mais frágil ontologicamente do que a fé que ele combate? É muito bom esse posicionamento, porque ele diz que o universo não precisa de aprovação do humano para existir. E pela percepção do humano, o universo só existe para ele existir. Como ele comentou, as estrelas não pedem autorização para explodir para os humanos. Antigamente, antes de Galileu, todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Até porque, fisicamente falando, um ponto mais perto da borda de um ciclo infinito sempre vai ser o meio. Então, sempre se for um ciclo infinito, se for um círculo infinito, nós sempre vamos estar no meio. Então, baseado nisso, era o pensamento antigamente que Deus criou todas as estruturas para nós vivermos e ao viver ele existe. E se nós não existíssemos, ele não existiria. Mas ele nos criou para ele existir. Então aqui tem um ponto muito interessante que ele ancora os pensamentos críticos da existência para o humano. Então a existência ainda assim existiria sem o pensamento crítico do humano. Se você, é o que a gente estava falando, um exemplo da temperatura. É o humano que decidiu que uma coisa é quente e a outra coisa é fria. Só que na perspectiva de outro ser, aquilo não pode ser nem quente nem frio. Ou aquilo nem pode estar ali. E isso é um ponto muito interessante a se lidar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ateísmo é muito frágil. Que o ateísmo Chegamos no ponto. numericamente fraco. E ele é, de vários pontos de vista, uma exceção absoluta. Esse é um dos motivos pelos quais eu jamais faço propaganda de ateísmo. Para mim é como não gostar de brócolis. E eu não vou dizer que o mundo deve ou não deve comer brócolis a partir de uma experiência subjetiva. Pessoal. Eu não encontro Deus no mundo por causa da história. Explico-me. Tudo o que eu leio na história humana, a única que eu conheço,
é fruto da história. Tudo que está na Bíblia ou nos textos sagrados que você citou, tudo é fruto de uma sociedade que concebe de um jeito, que vai dizer no Gênesis que primeiro Deus criou Adão e fez o primeiro recall da história ao criar Eva. Ou seja, se todos os mamíferos foram criados aos pares, macho e fêmea, por que o ser humano foi criado só macho e só depois Deus diz: não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma companheira para ele? Ou seja, em todos os lugares eu vejo uma sociedade semita baseada no valor do masculino como superior. Em nenhum momento eu vejo Deus dizendo no Gênesis: mas isso é física quântica e vocês só entenderão isso no futuro. Eu vejo um livro riquíssimo, uma fonte histórica insubstituível. Eu vejo beleza no livro de Jó, mas eu vejo homens escrevendo isto. E é muito bacana ele tocar nesse ponto, porque toda a existência do universo é dual. Átomos, prótons, elétrons, toda a existência do micro ao macro, ele é dual. Ele sempre tem duas camadas, ele se completa, é como se fosse o yin e yang. Toda a existência, toda a estrutura foi criada dessa forma. Somente o homem exclusivo foi criado unilateral, né? E depois foi criada a outra parte para ele, senão ele ia desbalancear. É muito frágil esse ponto. Isto não é um ataque, isto é uma constatação de historiador. Tudo que está em Machado de Assis, sem exceção, é a sociedade carioca do século XIX para o XX. Tudo que está na Bíblia é fruto da história, uma história rica, maravilhosa, cheia de dados, uma história que me revela tanto quanto a Ilíada e a Odisseia. Eu não preciso acreditar em Zeus ou em Afrodite para achar que Homero é um dos fundadores da narrativa ocidental. Eu não preciso acreditar em Deus para saber que a Bíblia é um dos livros, se não o mais importante, um dos mais importantes do mundo. E suas contradições inúmeras, abundantes, mostram a vitalidade histórica da Bíblia, não a contradição ou a inexistência. Mostra o Zeitgeist, mostra a evolução do humano em determinados períodos na construção do livro. É o que ele quis dizer. Que por mais que tenha algumas contradições, e as contradições vêm de pessoas em específicas, em momentos específicos da humanidade, ainda assim não anula a criação como foi feita. De Deus. Então, eu não deixo de ver a importância da Bíblia, apenas reconheço. Ele é um livro histórico, que faz profecias depois que as coisas ocorrem e que insere no texto aquilo que no futuro pode ser de qualquer jeito e que pressupõe coisas inadmissíveis do ponto de vista da lógica. Não há uma arca que caiba todos os animais do planeta nas dimensões que foram dadas. Um koala não pode nadar milhares de quilômetros para chegar até a arca de Noé. Não é possível colocar predadores com presas durante muito tempo em uma arca. Não é possível explicar a evolução das espécies a partir de uma única fonte, em um único lugar, em um único momento. Isso contraria a lógica que nós sabemos até hoje. Mas eu vejo a beleza, por exemplo, da tentativa de preservar a criação dentro de uma arca e a ideia de uma consciência de animais e de legado muito bonita na história, e a memória mesopotâmica de grandes inundações e dos textos da Mesopotâmia sobre uma inundação universal e um homem a partir do barro. Eu vejo história, eu não nego Deus, eu apenas vejo a beleza do humano criando suas narrativas. Isso para você é um argumento válido? É argumento poderoso, carnal, e honesto, porque você não nega Deus, nega a leitura literal de quem o registrou. Spinoza fez parecido no século XVII e foi excomungado por isso. Você lê a Bíblia como leria Heródoto, fonte preciosa, com a sociedade que a escreveu vazando entre as linhas. Mas há uma vertigem aí. Se todo texto sagrado é história, e a história é o que humanos contam sobre si, então Deus, no único lugar onde podemos buscá-lo, é sempre humano falando. A teologia apofática que você invocou antes resolve isso elegantemente. Deus está fora da linguagem. Mas tudo o que sabemos de Deus veio pela linguagem. Estamos condenados a buscá-lo no único lugar onde ele, por definição, não pode estar. Devolvo, carnal. Se a Bíblia é fonte histórica e não revelação, o que sobra de Deus quando tiramos todos os livros que foram escritos sobre ele? Sobra silêncio cósmico ou sobra a forma do humano que insiste em perguntar:
mesmo sem resposta. Uma resposta boa foi dada por Agostinho, naturalmente influenciado por Platão, quando, junto com sua mãe Mônica, estão no porto de Óstia, prestes a embarcarem. Agostinho diz que aproximava-se o fim da vida da sua mãe, mas ainda não sabiam disso. Eles têm um êxtase. Agostinho e Mônica estão falando sobre categorias de existência e vão subindo dentro de uma linguagem absolutamente platônica. Ainda não existe neoplatonismo, que Plotino é posterior a Agostinho, mas é um neoplatonismo, porque é a releitura de Platão Conceito. por um cristão. Significa que eles vão percorrendo categorias conhecidas, mas os grandes místicos, eles falam muito do silêncio e não exatamente do texto ou da linguagem. Quando você atingiria Deus? Quando você despe Deus das categorias humanas? Ele é todo-poderoso, ele é trinitário, ele é o alfa e o ômega, ele é amor, ele morreu por mim, ele ressuscitou. Quando eu deixo de usar categorias históricas e adjetivos sobre Deus e começa a contemplação mística, segundo uma velha história, Tomás de Aquino um dia teve uma visão junto ao crucifixo e a partir daí Tomás não queria mais escrever teologia, porque disse que tudo que ele escrevia era tão menos do que aquilo que ele tinha visto. É, e é exatamente o que a gente estava comentando aqui, rapaziada. Por quê? Porque quando você decide que Deus é quente, ele não pode ser frio. Quando você decide que ele é frio, ele não pode ser quente. E é muito, muito contraditório esse tipo de coisa. As religiões, elas têm um grande favor e desfavor na nossa sociedade desde a existência, desde o começo da existência da humanidade em si, em geral. Desde os Neandertais, onde nós contemplamos o fogo, porque o fogo era um ser superior, o fogo nos ajudava, o fogo nos alimentava, o fogo nos protegia. Então, sempre que o ser humano, ou os seres em geral da existência, eles encontram uma coisa que os auxilia, dependendo do tanto que aquela coisa os auxilia, traz uma certa divindade para isso. E essa divindade, ela tem começo, meio e fim. E aí uma coisa que você fala que não tem fim, ela também não tem como se encaixar em algo, porque ela não tem fim. E se ela não tem fim, ela não pode se limitar àquela pequena descrição, aquela pequena característica, aquele pequeno local. Então Deus é muito grande para caber dentro do nosso universo, entendeu? Então é um conceito muito legal. Esse vídeo vale muito a pena você assistir na íntegra. Como esse nosso canal tem a ver com inteligência artificial, também tem a ver com conceitos, com princípios, automações e várias outras coisas, a inteligência artificial está entrando no meio de tudo isso daí. Eu vou deixar o link do canal aqui do canal para você assistir esse vídeo completo. Deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário aqui e lá. E o que você achou desse vídeo? É bom eu trazer outros tipos de react baseado nessas questões, porque como ela é uma ferramenta nova pra gente, ela pode ser como se fosse o fogo, só que ou nós nos vamos no queimar, ou nós vamos trazer um novo momento para a sociedade. Eu acredito que nós estamos no meio desse caminho aí, e a gente precisa decidir isso. Só que para nós decidirmos isso, nós precisamos de consciência. E esse canal tem a função de trazer essa consciência. Então, vai lá no canal do canal, foi um ótimo ter vocês aqui. Se inscreve, comenta o que você acredita, o que você achou desse vídeo e até a próxima.